Galera do esporte, forte abraço a você que me acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, a melhor análise do jogo, onde fazemos dicas, palpites e pitacos dos campeonatos que acontecem no Brasil. Estaduais, Campeonato Nacional, Série A, Série B, Série C, Série D. Daqui a pouco o alfabeto total aí, todas as letras vamos ter disputando, porque eu fiquei sabendo que tem coisa maior por aí. Hoje vamos falar no podcast Passando a Limpo da final do Campeonato Paulista Feminino. Corinthians 3, São Paulo 1. Essa diferença de 2 gols fez do Corinthians campeão, tricampeão, tríplice coroa, um jogo interessante. Hoje nós temos uma convidada especial que vem a brilhantar o nosso programa, está aberto aqui, Luísa Boareto, jornalista formada, funcionária da ESPN Brasil, acompanhou o jogo e vem trazer a sua mensagem inicial. Luísa, muito obrigado por estar aqui. Tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo bom, muito bom estar aqui, um prazer. Juninho, Guilherme. Quando eu recebi o convite, eu falei, vamos, porque falar de futebol feminino é o que eu gosto, é o que eu quero. E é sempre bom a gente ter esse espaço para falar. Muito obrigada. Legal. Luísa, você viu? Tem domínio da palavra, tem domínio do microfone. Vamos que vamos. Ao lado da Luísa, ali à minha direita, aí na televisão, provavelmente à esquerda, Guilherme Andreoli, com aquelas tiradas de que ele cravou que ia ser 3-1, que ele cravou que como é que é o nome da árbitra? Edna ia apitar, cravou que o gol ia sair no último minuto, que ia ter eu vou lembrar o nome da atleta, deixa eu até dizer antes de... A Gabi. Não, a hora que a Gláucia tocou a trave, ele chutou tudo. Guilherme, tudo bem? Assistiu o jogo ou vai dar um migué aqui que assistiu os melhores lances? Assistiu o Seja jogo. bem-vindo. Obrigado, Juninho. Um prazer aqui, ó, estar com a Luísa. Nossa convidada especial aí da ESPN, né? É de se esperar já, né? O Corinthians vem dominando já, né? Futebol feminino aí, junto com a Ferroviária, que pra mim é uma surpresa também, a Ferroviária não ter chegado aí às grandes finais, tanto a Libertadores também como no Paulista. Um jogo muito bom, me surpreendi, porque normalmente o jogo feminino, futebol feminino, é um pouco às vezes mais lento e tal. Inclusive aquele jogo que a gente fez no podcast, qual que foi, Juninho? Que a gente fez anteriormente, acho que foi o Corinthians também. Foi Libertadores. Libertadores, que a gente fez o Corinthians, que o jogo foi um pouquinho lento. Corinthians Santa Fé. Isso. Que o jogo foi um pouquinho lento no segundo tempo e tal. Esse jogo não, o jogo foi pauleira, né? Todo mundo agitado e tal, torcida em cima, foi muito bom. O lance do futebol feminino, as pessoas falarem que é mais lento, é porque a gente não tem o trabalho de base desde o fraldinha. Mas assim, se você pega um Corinthians e Santa Fé, foi muito melhor do que o Português e Botafogo que eu assisti aqui. Do Pocal Paulista. Eu tava ali ó, no campo. Verdade, não, mas o comecinho desse jogo, Santa Fé e Corinthians, foi forte, hein? Foi forte. O Santa Fé pegou Entregou a paçoca. Mas vamos voltar para o que nós estamos aqui para falar. Vamos falar do Passando a Limpo, o jogo. Antes do jogo, eu quero perguntar para a Luísa, primeira pergunta, a impressão inicial que é facinho perceber que o Corinthians tinha vantagem, mas não tinha vantagem na hora que a Luísa, falar o nome correto da juíza, Edna Alves Batista, antes da Edna apitar, Luísa, os números, aquele 1-0 do São Paulo, lá no Morumbi, gol de Micaele, 8, 9 minutos do segundo tempo, poderiam mexer com o resultado do jogo? O São Paulo entrou com a vantagem técnica, mas o melhor time era o Corinthians antes do jogo. Me diz. Então, na verdade, eu tinha certeza que o Corinthians ia ganhar, mesmo com o São Paulo fazendo 1-0 no Morumbi. Isso porque, taticamente, tecnicamente, o time do Corinthians é muito superior. E as meninas estavam embaladas, tricampeão da Libertadores, tricampeão do Brasileiro, elas estavam com vontade de ganhar essa tríplice coroa que é inédita no futebol brasileiro feminino. Então, assim, e a categoria das jogadoras do Corinthians são muito superiores. O São Paulo vem desenvolvendo agora um trabalho muito bom, tem uma base muito forte, mas quando a Edna, que é hoje em dia a melhor árbitra do Brasil, tanto mulher e homem, ela apitou, eu já esperava um Corinthians mais marcando a saída de bola, pressionando, porque como estava atrás do placar, elas sabiam que elas tinham que ir para cima. E foi o que elas fizeram, elas foram para cima. O primeiro tempo foi muito bom, elas pressionaram a marcação, saída de bola. A Zanotti estava mais livre, bem diferente do primeiro jogo. Então Pera um pouquinho, você já está no jogo. Nós estamos no pré-jogo.
Era um pouquinho, eu tenho que perguntar pro Guilherme. Então, Desculpa. resumindo, Então, Luísa, resumindo. o São Paulo tinha vantagem do regulamento por iniciar o jogo com o título, que na hora que a árbitra apitou, o São Paulo estava com o título na sim. mão. Mas todos os outros números eram favoráveis ao Corinthians, inclusive contando com essas mexidas técnicas e táticas que foram feitas. Com certeza, foi exatamente isso. São Paulo entrou com 1-0 no placar, mas o Corinthians estava superior em tudo e eu já tinha cravado que ia dar Corinthians tríplice coroa. Aí, Esse tá cravado. aí? Guilherme, a opinião da Luísa está alinhado com a sua. O São Paulo tinha vantagem de regulamento, mas a tendência do jogo era para o Corinthians. Ah, com certeza, né? Lá no Morumbi foi 1-0, igual a Luísa comentou anteriormente, é um time totalmente diferente, né, do Corinthians. Isso só foi para dar um gostinho pro São Paulo de querer mais, né, de poder chegar mais. Corinthians é melhor tecnicamente, taticamente, entendeu? O São Paulo vem agora criando, né, metodologia, vem crescendo. O Corinthians não. Desde a de tarde já tem um bom trabalho sendo feito pelo treinador, né? Então, assim, se fosse no mercado de apostas, apostaria 100% no Corinthians e foi campeão, né? Por falar em mercado de aposta, me veio aqui uma ideia que eu quero perguntar para a Luísa. A importância da Luísa aqui, porque ela traz essa opinião de quem acompanha o feminino, que nós, eu vou ser bem claro, eu acompanho desde que motivado. O que é isso? Tem um jogo especial. Já é diferente da Luísa, que ela acompanha desde muito tempo, desde jovem acompanha, e depois que se formou, mais antenada. Agora, me diz uma coisa, se você tivesse 4 fichas, Luísa, você jogaria 3 no Corinthians e uma no São Paulo, ou jogaria as 4 no Corinthians? Eu joguei as 4 no Corinthians. Cravou? Cravei. Tava cravado? Tinha que ser isso. Então tá Tá bom. vendo aí? Ai, parceria, tá vendo? Vamos aí? andar. Olha lá. Escalação, tá lembrado? Corinthians, Natasha, Catiúcia, Giovana Campione. Se eu errar algum nome, a Luísa tá aqui para nos ajudar. Tarciane. Surpresa essa atleta jogando, hein? Estatura boa, jovem. Yasmin. Daiane ou Diane? Diane. Diane. Gabi Zanotti, a melhor do jogo. Gabi Portilho. Tamires de volta, eu gosto, trabalha com o pé esquerdo, era a seleção brasileira. Vitória Albuquerque, era Vicky Albuquerque, tradicional. E Adriana. São Paulo. Carla, Giovana, Thaís, Lauren e Dani. Maressa, que durante o jogo fez algumas chegadas. E Yaya Micaele, a artilheira do primeiro jogo. Naná, Jaqueline e Gláucia. Vamos pro jogo? Olha só. Como eu disse, Edna Alves Batista. Olha só, Luísa e Guilherme. Com 15 minutos que nós tivemos uma jogada interessante. Está aqui registrado. Uma defesa do Corinthians vacila e Gláucia bate por cobertura. Vocês viram essa jogada? Lembra? Num tiro de meta do time do São Paulo, uma falha de marcação, talvez por não estarem entrosadas as duas zagueiras do Corinthians, que não era a dupla que vinha jogando, a uma razoável oportunidade, que foi muito longe. Poderia correr perigo essa estratégia os números serem favoráveis ao Corinthians. Se o São Paulo faz 1-0, tinha perspectiva ou é difícil falar do si? Então, na verdade, o problema do Corinthians é tanto que era a Natasha titular nesse jogo, mas normalmente é a Kemily que jogava. O Corinthians é feminino, ele gosta de deixar as goleiras avançadas. Então, todo adversário já sabe, tenta essa bola por cobertura. Isso já é Libertadores, Paulista, Brasileiro, é uma coisa... É, muito comum. E toda vez eu tô assistindo, eu falo, meu Deus, se eu fosse corintiana, eu ia estar morrendo do coração. E realmente eu falei, se abre 1-0, as coisas poderiam mudar. Porque daí no agregado já teríamos 2-0, mas fica no C, né? Não foi, então... No esporte não tá legal. Guilherme, 15 minutos a primeira chance. Teoricamente foi uma chance, essa finalização da Gláucia. Mas até esta finalização, o Corinthians já estava envolvendo ou havia um equilíbrio, esse equilíbrio de estudo, uma equipe está aqui, a outra lá. Como que estava? Não, o Corinthians já estava envolvendo, né? Já estava sendo o Corinthians em Itaquera, né? Torcida pra cima, já botando pressão, já tendo aquela garra, aquela gana de conquistar, de querer a tríplice coroa, de não deixar realmente escapar esse título, né? Que é muito importante para elas. E ali eu via, realmente, foi uma ótima chance do São Paulo. Igual o Muricy Ramalho fala, sempre vou repetir, a bola pune, né? Se você não faz, certamente você vai tomar. E foi o que aconteceu. Mas o Corinthians é o time envolvente, né? É o time ali que ele descansa com a bola no pé, ataca no momento certo, pelas laterais, com a Gabi, que é a nossa maestra ali no meio de campo.
com certeza São Paulo não atacava tanto mais porque tinha que ficar com a pulga atrás da orelha. Se vai com tudo, certamente tomaria muito mais. Vambora. 24 minutos. Eu vou descrever o que peguei aqui nos sites. Gabi Zanotti, bola sobra na área, camisa 10 bate de pé direito com muita categoria. Eu também achei com muita categoria. Sem chances para a Carla. Golaço de Zanotti. Fala um pouquinho do gol para mim, Luísa. Só vou completar aqui que ele falou da Fiel. Eu achei muito bom, muito bonito essa atitude da torcida organizada do Corinthians de pegar os ingressos, distribuir e lotar a arena. Perfeito. 30 mil torcedores lá, e isso para o futebol feminino é incrível. Mas voltando então... O gol. Zanotti, Gabi Zanotti, 1-0, como foi? O Corinthians já estava pressionando muito, criando mais chances e chegando mais no gol. A bola ali sobrou na área, saiu para o pé da Zanotti e ela bate muito bem de fora da área. Então, assim, foi um golaço, ela pegou com veneno e realmente foi, assim, aos 18, 20 minutos e isso fez toda a diferença no jogo, porque ainda era início, igualou o agregado, Corinthians respirou. Esse tal de sobrar bola na área, tanto no feminino quanto no masculino, parece que sempre sobra para o melhor jogador. Isso por quê, Guilherme? Porque ele está bem posicionado, né? Bem posicionado e é o seguinte, ela é a 10, experiência, sabe onde a bola vai cair, onde ela pode chegar. Pega isso, Gabi, pega o Renato Augusto, pega o Messi. Pode parecer que eles estão, entre aspas, mortos no campo, mas quando aparece a oportunidade, eles guardam. Quero perguntar para a Luísa mais uma vez, porque ela insiste em dizer, o nome do treinador, Arthur Elias. Essa mexida, Gabi Zanotti, um pouquinho mais próximo da linha de ataque, um pouquinho mais próxima do sistema defensivo do adversário, do São Paulo. Essa mexida teve resultado imediato. Foi diferencial para a vitória do Corinthians? Nesse momento, 1-0, uma vitória momentânea que poderia ter uma diferença? Foi muito, porque a Gabi Zanotti ela começou a ter liberdade. Se você pega o primeiro jogo, o Corinthians estava muito diferente no primeiro jogo. E a Gabi Zanotti, com o pé na área, a gente sabe que se sobrar a bola, ela chuta gol. E ela também estava mais movimentando. Então você percebe que todos os gols passaram por ela, seja um toque na abertura pela lateral, ou então essa bola que ela chutou perfeito. Então, assim, essa tática que o Arthur Elias, que é um grande treinador, colocou ela livre, pisando na área, acabou. E de alguma forma, vou pro Guilherme, de alguma forma o Lucas Piscinato, ou Pitinato, desculpe se eu estou cometendo algum erro aqui, soletrando, errando ao dizer, ele não percebeu isso porque eu não vi, particularmente, nenhuma mudança de sistema ou de marcação, mesmo depois do primeiro gol. Eu não vi, você viu alguma mudança? Não teve mudança, Juninho, mas eu percebi uma coisa. 1-0 ia para pênalti, né? No caso. Isso. Então, ele não quis, no primeiro momento, desmontar o São Paulo e quis, no primeiro momento, esperar uns 10, 15, 20 minutos até o segundo tempo para ver que rumo que ia tomar. Porque o São Paulo faz gol ali, beleza, tamo dentro. Se toma o segundo, aí sim, será o momento dele mexer. Então ele aguardou esse momento para ver que rumo que a partida ia tomar. Mais lenta, mais movimentada, quando ele ia continuar indo para cima, ou ia dar um pouco recuada. Então ele esperou esse time. O mais engraçado é que depois do gol, o Corinthians continuou fazendo marcação alta, marcando a saída de bola e fazendo pressão. Então, assim, elas sabiam que estava 1-1, agregado pênalti, mas não queriam pênalti. Então elas continuaram adiantando a linha de marcação e falamos, vamos para tudo. E foi quando o São Paulo continuou ali estudando, olhando. Exatamente. Agora eu queria trazer essa pergunta para os dados que eu tenho. 28 minutos, 6 finalizações para o Corinthians, 1 finalização para o São Paulo. Por isso que eu perguntei, Luísa, se o técnico Lucas Pitinato, se ele tivesse mexido, olha só o que eu vou dizer para você, Luísa, que eu também já trabalhei como técnico. Pega a Maressa, é Maressa que fala? Maressa, ela era do Palmeiras. Isso, a número 4, que é meio campista, boa marcadora. Se o Lucas direciona a Maressa para marcar a Gabi, poderia ter um resultado diferente ou o momento da Gabi não é fácil de ser marcada? Na verdade, eu acho que se a Maressa tivesse ido marcar a Gabi, ela teria sido expulsa. Porque a Maressa, ela tava animada, espumando, entrando na bola e eu, logo na primeira falta, eu falei, ela vai ser expulsa. Ela não foi, mas tomou cartão amarelo. Isso. Então, assim, se ela
acabasse marcando em cima da Zanotti, a Zanotti ia dar um baile nela e ela ia estressar mais. Incorria no perigo de ser convidada a se retirar. Apesar que a árbitra, ela contemporizou, ela demorou um pouquinho para agir com cartões amarelos e tal. Foi isso que eu vi? Tá certo, Guilherme? Final, né? Tem que esperar, falar Vai um com pouquinho, com calma, conversar. Igual nosso amigo Pitano da Libertadores. Calma, Não, né? esse aí Conversa, foi depois do Copa do cartão. Mundo. Mas vamos lá. Então, estávamos falando até agora há pouco da influência, comentei com a Luísa, comentei com o Guilherme, da influência decisiva. O que é influência decisiva? Além de jogar bem, faz gol. 2-0 para o Corinthians, 33 minutos do primeiro tempo. Tamires, o cruzamento. Tamires, eu gosto, repito, eu gosto, joga de lateral esquerdo, joga de meia. Cruzamento, a Gabi Zanotti entrou lá por trás de todo mundo. Foi para consolidar ou ainda não era definitivo esse resultado, Luísa? Mais uma vez, Gabi Zanotti aparecendo, linda infiltração e Tamires, como você falou, figurinha carimbada na lista Pia Seleção, joga muito. Corinthians fez uma jogada muito bem construída, rápida, bons passes. Gabi Zanotti marcou 2-0, agregado 2-1, ainda não é pra fechar e falar campeão, não. Porque pode respirar. Pode respirar, mas assim, tem que manter a calma, né? Beleza. Você também pensa assim, Guilherme? 2-0 no agregado. 2-1. Essa tremenda vantagem, porque o adversário vai sentir, não é só a vantagem do 2-0 que você constrói, mas esse momento emocional para um adversário que teoricamente aceitaria com mais naturalidade a diferença de um gol, aceitar a diferença de 2 gols antecipando a final, mexeu com o time do São Paulo, Guilherme? Completamente, né? Ficaram abaladas, né? Eu, se estivesse na torcida do Corinthians, eu começava a cantar aquela música. Me dê a mão, me abraça, viaja comigo pro céu, sou campeão. Levanta a taça, com muito orgulho, é delírio da fiel. 2-0 acabou pra mim, Corinthians campeão. São Paulo poderia até fazer o outro gol, mas o Corinthians estava muito em cima, igual a Luísa falou. Eu não vi nada disso. Eu também não. Eu acho que a gente viu. Nós assistimos foi o mesmo jogo. Na minha opinião, você assistiu ao vivo ou foi gravado? Não, eu acho que ele assistiu depois. Na minha opinião, o Corinthians fazer o segundo, ele ia fatalmente fazer o terceiro. Então eu quero perguntar aqui para a Luísa o que eu falei em off, porque a Luísa é jornalista, ela sabe que às vezes o assunto que é feito antes do ao vivo, né, do programa iniciar aqui em off, nós temos várias opiniões. Então aquilo que eu perguntei para a Luísa aqui no nosso estúdio, eu vou perguntar agora durante o programa, porque eu quero saber se ela mantém essa opinião. Luísa, se o São Paulo faz 2-1, como fez aos 47 minutos, finalzinho do primeiro tempo, a penúltima jogada do São Paulo à frente. Se o São Paulo faz o 2-1, 40 minutos e com 5 minutos mais do primeiro tempo, 7 minutos e tal, poderia ter um outro desenvolvimento no segundo tempo, mas esse gol fez o 2-1, acaba o primeiro tempo, permitiu ao Corinthians respirar e voltar com toda a força, Luísa? Na verdade, o São Paulo fez 2-1, foi pro intervalo e o São Paulo voltou melhor pro segundo tempo. O São Paulo voltou muito melhor pro segundo tempo, então eu acho que assim, elas pensaram no vestiário. Pô, 2-1, agregado 2-2, estamos no jogo, vamos voltar. E o Corinthians, não sei o que o Arthur Elias fez no vestiário, mas não voltou tão bem pressionando pro segundo tempo. Então eu não sei essa questão do tempo, mas eu sei que a questão do gol levantou o São Paulo. Nós sempre falamos aqui, Luísa, me permita dizer a você que eu que trouxe isso aqui pro nosso trabalho, que o que mexe com o jogo de futebol é gol. Qualquer outro acidente pode ser relevante, expulsar um jogador, esse jogador importante de algum clube, ou um erro crasso do árbitro, que às vezes esse erro é essa expulsão ou é um gol, faz a diferença. Então eu entendi que se o jogo anda um pouco mais no primeiro tempo, o São Paulo poderia até buscar um gol de empate ainda no primeiro tempo. Por isso que eu te perguntei se a parada foi benéfica ou maléfica para o São Paulo. Para o Corinthians foi ruim de toda forma, porque o Corinthians voltou muito abaixo, não foi, Guilherme? O Corinthians voltou abaixo do futebol, porque que eu penso? Não sei se o Juninho foi jogador, a Luísa acompanha mais futebol feminino. Você não acha que com 2-0 as meninas falam, pô, vamos ficar tranquilas aqui, que praticamente já é nosso, pensar dessa maneira, o São Paulo veio, vamos tudo ou nada, ou a gente faz um gol agora, ou senão acaba tudo. O jogador em si, quando nessa final, não dá uma, tipo, entre aspas, uma relaxada? Na verdade, eu acho que pensando no Corinthians feminino, não.
porque o Corinthians feminino é um time que é acostumado a fazer 3-0, 4-0, 5-0, a gente viu isso na Libertadores. E eu acho que então que a mentalidade que o Arthur Elias, que é o técnico, e das jogadoras não tem isso de 2-0 garantir. Pensando já mesmo na filosofia da equipe. Muito bem. Então vamos andar nesse segundo tempo. Com 10 minutos, Micaele, a artilheira do outro jogo, saiu, deu lugar a Duda. Com 24 minutos, Poliana entrou no lugar da Catiuxa. Uma mudança diferente, né, Luísa? Porque é uma mudança de lateral direito. Será que o Arthur estava com um pensamento ou estava mais preocupado em ajudar a defender ou ajudar a atacar? Na verdade, depois dessa mudança, o Corinthians parece que voltou um pouco pro ataque, porque até então, uns 15 minutos do segundo tempo, o São Paulo estava pressionando muito e não estava dando opção de passe para o Corinthians. Então eu acho que essa mudança do Arthur foi exatamente para tentar buscar movimentar e criar mais opção de passe para o Corinthians. Guilherme? Compartilho a mesma opinião da Luísa também. Questão da criatividade do Corinthians, que estava um pouco lento mesmo. Questão de criatividade, criar situações que o Corinthians poderia fazer o terceiro gol também e ficar um pouco mais ágil ali, né? O Corinthians um pouco mais lento. Com a entrada do jogador, ficou mais rápido, fazer passe, 1-2 ali, entrar por trás também, fazer infiltração. Eles ficaram mais imprevisíveis que previsível para o São Paulo. Fodino, volta a Luísa. Vou usar o número que eu tenho aqui como referência. Deixa eu ver o nosso tempo, 21 minutos. Temos 9 minutos ainda para aprontar alguma e cravar alguma coisa aqui. Porque, bom, deixa pra lá. Luísa, me diz uma coisa. Através da substituição, com 34 minutos, Jennifer entra no lugar de Yasmin. Outra mudança na lateral. Uma mudança no Corinthians. Fez 2 mudanças. E a partir daí, ainda teve a saída da Yaya e a entrada da Miriam Cris, que eu não conhecia. Essa mudança do Corinthians, ela tem a ver com o que iria acontecer? Então, a Yasmin, ela é uma lateral direita muito boa, ela já foi para a seleção, mas a Pia não gosta de chamar lateral para a seleção, então ela só foi em alguns amistosos. Mas ela é muito boa na bola parada também. Então eu acho que se fosse pensando em pênalti, não teria por que tirar a Yasmin, que é uma excelente cobradora de falta também. Tá aí. Olha só, gostei da abordagem da Luísa. Não pode esquecer que se por acaso fica 2-1, fica com apenas um gol de diferença a favor do Corinthians, iria para cobrança de pênalti. E tem que pensar nos pênaltis, Guilherme. 38, 39 minutos, peraí. Eu não sei, eu vou conduzir querendo ganhar, mas se o empate vier, eu já tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8 atletas escolhidas. Era esse o pensamento? Com certeza, né? Perto do final do jogo tem que ter essa carta na manga, né? Então ele fez certinho mesmo, preparou o time pra fazer o terceiro, se não ir pra pênalti, tá bem preparado ali. Então vamos lá, gente. Vamos chegar no que decidiu o jogo, no que foi imperativo. A jogada veio, roubada de bola do Corinthians, do lado esquerdo. Veio para o centro, foi para a direita, um cruzamento, uma ajeitada e a finalização da Adriana. Essa jogada tão boa, tão eficiente, porque como diz o futebol, você roubar a bola e tirar desse foco, dessa pressão de onde está a bola para tentar atacar para o outro lado. Você imagina que foi nesse gol, Luísa, que o Corinthians, além de mostrar a capacidade das suas jogadoras, mostrou uma estratégia tática que teve resultado com esse gol? Com certeza. E eu ia até comentar que o segundo gol foi pelo lado direito e esse pelo lado esquerdo. E foram os dois feitos por toques de bola rápido, muita categoria. E você percebe que é um entrosamento que as jogadoras têm incrível. Então mostrou que elas têm visão de jogo, souberam ocupar o espaço para criar esse toque de bola rápido, matar o jogo. Gostei dessa lembrança da Luísa. Importante não perdermos que nós estamos fazendo um podcast com muita rapidez, transformando 97 minutos em 30 minutos, a gente fica apertado. Então, é importante lembrar que a estratégia tática, técnica, porque a primeira ideia é o que fazer é tático, como fazer é técnico. Então, o Corinthians, o segundo gol, realmente foi bem construído, estava na direita, foi à esquerda, cruzamento centralizado. O que é centralizado? O atacante está na linha da trave, está na linha da pequena área, centralizado, ele está no funil, como é chamado hoje em dia, né, nos cursos modernos de futebol. Esse afunilamento que tem para o gol realmente é muito perigoso. Eu queria saber do Guilherme,
o peso da estratégia tática tem a ver diretamente com o treinador ou treinadora, no caso aqui nós, nesse jogo, com 2 homens trabalhando com as meninas, ou foi o fato do jogo que permitiu, o momento do jogo, as peças se movimentando, permitiu o Corinthians criar este que foi o 3º gol decisivo? A junção dos dois, né, o Juninho? O trabalho ele já vem feito há muito tempo no Corinthians também, taticamente, também no jogo. Né? Ele foi mais, igual a gente falou no final da Libertadores, o Abel foi mais estratégico. O Elias foi mais estratégico também. Contra o São Paulo. E só um dado aqui, que eu... apagou aqui no celular. Pode continuar, depois eu falo. É muito aqui. bom lembrar, falando do Arthur, que essa foi a 10ª conquista dele pelo Corinthians. Ele que já tá no timão desde a parceria Audax Corinthians. Quando acabou a parceria, ele continuou no Corinthians e ontem ele ganhou a Tríplice Coroa, primeira do Brasil no feminino e também 10ª taça pelo Corinthians. Os dados aqui rapidamente, ó. 2021, temporada do Corinthians. 42 jogos, 37 vitórias, 2 derrotas, 90% de aproveitamento, 143 gols marcados, igual ela falou. Média de 3 a 4 gols por jogo. E apenas 25 gols sofridos. É algo... Quantos jogos? 42. Menos de 1 gol por jogo defensivamente, para a estratégia que eu tenho enquanto entendido de futebol, esse entendido 0,6, teoricamente. Juninho, 0,6 por Isso. jogo. Eu mostrei para Luiz aqui, pessoal, uma fotografia minha. Em 1970, eu com 11 anos de idade, eu já jogava futebol. Eu sempre penso, Luísa, para corroborar com esses números, que esse tal de não tomar gol é interessante. Então, o trabalho do Corinthians, que permite uma ofensividade muito intensa, com muitos gols, na defesa poucos gols, isso traz aí a perspectiva de um time quase imbatível, é isso? Exatamente. O Corinthians já vem caminhando para ser o Corinthians de Arthur Elias. É como se fosse o Santos de Pelé. Até comentaram isso ontem. Olha! Foi pra cima, Luísa, foi pra cima dos responsabilidade, hein, Luísa? Você viu, né? Não, mas ele ganhou 10 títulos. Não, sem dúvida. Tríplice coroa, Vamos cravar então, melhor que o Santos de Pelé, vamos cravar? O quê? Melhor que o Santos de Pelé então, o Corinthians. Não sei porque o futebol masculino ainda tem toda a visibilidade. Eu sempre, como eu disse pra Luísa, ontem eu assisti uma palestra de Lindsay Camila. A Lindsay Camila era técnica da Ferroviária Isso. aqui. E gostei muito das informações que ela trouxe, né? Agora, a grande diferença, no meu entendimento, a grande diferença do futebol masculino para o futebol feminino é que o futebol feminino, ele era proibido aqui no Brasil. Ele não ficou livre, ele ficou preso, ficou tenso, ele ficou sem perspectiva. E o futebol brasileiro, com a história de Arthur Frederich trazer a bola e começar a jogar no meio do pessoal das ferrovias que tínhamos aqui na capital de São Paulo e tal. Então, a história masculina, ela tem 130, 140 anos, Luiz. Me permita dizer, porque os estudos mostram que no final deste século, 1890 e pouco, que ficou aquela história do rugby, se o futebol foi pro chão ou se a bola veio para cima pro rugby. Não se sabe direito a história, se veio da mão para o pé ou do pé para a mão. Então, a história masculina é muito grande. Então, o futebol feminino, quando ele se liberou, eu lembro, nós falamos aqui em off, desculpa alongar, falamos de esse Juventus. Eu vi o Juventus, porque acidentalmente, Luísa, eu fui atleta do Juventus em 86. Então eu vi esse Juventus que teve ótimos títulos naqueles anos que o futebol paulista feminino já estava atuando. Então não tem diferença de homem e mulher jogando. A diferença é que a permissividade que teve, a liberação, a autenticidade do futebol masculino é desde não sei quando. Então esse é o fato. Eu vou só completar aqui com uma coisa muito legal, que você falou que o futebol chegou no Brasil. E quando ele chegou, ele era esporte para elite. Sim, então os homens jogavam e na arquibancada estavam as mulheres. Então você pensa, quando o futebol chegou no Brasil, era um esporte para homens jogar, mas homens só da elite, e na arquibancada só tinham as mulheres. Exatamente. E bem mudou lembrado. muito isso e foi proibido. E os melhores jogadores do Brasil hoje vêm da favela, né? Da comunidade. Lembrando que a Inglaterra, que tem a posse desse surgimento futebolístico, era feito dos dirigentes das empresas e jogado pelos empregados dessa empresa. Então, veja aí, essa que nós falamos desse esporte democrático e tal,
entre aspas, democrático. Mas eu quero fazer uma última pergunta do jogo para a gente ir para a parte final. Deixa eu ver meu tempo. Ó, tem 1 minuto e um pouquinho. Eu quero perguntar para a Luísa. Saiu Natasha, entrou Camille, a goleira. Era pro jogo ir pro pênalti? E essa menina funcionar? Eu tenho certeza que sim, que foi aos 45, 40 e tantos. 46 aqui no meu registro. 46, Natasha sai, que é a goleira que veio estrangeira, e entrou a Camille. O mais engraçado é que nos outros jogos a Camille sempre foi titular. Na Libertadores a Camille era titular, ela pega muito bem, então com certeza essa mudança foi pensando em pênalti. 45, 46, o Arthur virou e falou assim, preciso pegar pênalti. E até o que a gente já tinha comentado aqui antes, na Copa do Mundo... Aqui no Brasil, a Holanda usou essa estratégia. A estratégia e deu resultado. O Chelsea foi campeão da Copa da Liga Inglesa, Também. tirou o Mendy e colocou o Kepa. Então, você usa a última estratégia. Camille pega pênalti, vamos com ela. E um detalhe interessante é que se trocar um goleiro no último minuto, assusta o batedor que vai bater contra esse goleiro. Mas ela foi colocada somente para pegar pênalti, então eu vou abrir bem a bola. E abrir bem a bola é um convite para bater pênalti para fora. Então, para finalizar, a estratégia é a última pergunta para o Guilherme. O Arthur Elias estava mandando bem quando trocou a goleira. Com certeza, né? É um treinador que conhece muito bem o grupo, tem um grupo na mão, né? Então ele sabe o que fazer no momento certo e tudo mais. Mas só para fugir um pouquinho do assunto, Luísa, você que tá bastante inteirado, você acha que esse Corinthians de hoje bate de frente com o PSG, Barcelona, Real Madrid, Lyon, que ganha muito Liga dos Campeões hoje, dá pra bater de frente ou não? Meu sonho era que tivesse um Mundial Feminino justamente pra gente ter esse intercâmbio. Porque pensando no futebol sul-americano, o Corinthians tá num nível muito acima. Então eu acho que seria muito interessante para essa equipe poder jogar com um time europeu, como o PSG, o Madrid, que joga Gabi Nunes, que era do Corinthians. Então assim... Eu acho que seria um jogo muito bom e um teste muito bom para as meninas também elevarem o nível. Legal aí, ó. Fica a dica, ó. Mundial Feminino. Fica a dica. Daqui a pouco o Guilherme vai dizer que quando tivermos um campeão, ele vai falar. Cravou. Ontem eu cravei XYZ, pelo amor de Deus. Eu quero perguntar para o meu diretor ali, se para eu não esquecer, o próximo podcast nosso é do jogo Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. É isso, diretor? Final da Copa do Brasil, né? Final da Copa do Brasil. Bom, eu quero agradecer primeiro ao Guilherme, que é aqui da casa, é meu parceiro. Guilherme, o crava... Eu tô perguntando, toda hora que ele fala eu cravei, eu tô pensando que é alguma acne, alguma coisa na pele, assim, esses negócios de cravar. O que eu sei é que ele cravou o carro da Rede Fé na parede aqui, por isso que ele tem um apelido de Guilherme Barrichello. Guilherme, vamos lá. Muito obrigado por você comparecer aqui. Tudo beleza? Nós tivemos uma convidada especial, mandou bem? Com certeza, vixe, mais que bem, né? Obrigado, Luísa, aqui da ESPN, trazendo muito conhecimento, né? Muita sabedoria pra gente aí também. Fica convidado as próximas vezes também pra vir comentar com a gente. E, Luísa, vai, eu cravo o Atlético Mineiro. Quem você acha campeão da Copa do Brasil? Vou escrever aqui. Eu também acho. Não. Não vai Você chegar. crava? Você vai cravar? Os dois. Atlético Mineiro campeão, vai cravar? Não vou cravar, não sei. Pipocou, hein? Indicando, mas tá indicando. Tô indicando. É porque eu cravei o Corinthians 4 fichas, agora Então eu vou cair, você jogaria 2 e 2 ou 3 e 1? 3 e 1. 3 e 1 para o Mineiro, para o Galo Mineiro. Esse Isso. que foi campeão recentemente. Se entrar com força total, leva. Só para Discordar. Só para eu colaborar com essa história, eu não posso esquecer que esse tal de Atlético Paranaense, um time que eu joguei quando eu era jovem, joguei dirigido pelo Nelsinho Batista. E o Adilson Batista era o meu quarto zagueiro juvenil. Eu falava, filho, vai marcar o atacante e deixa que Juninho não faz nada. Adilson Batista era grosso, hein? Era grosso, Adilson Batista, hein? Exatamente. Então eu quero dizer que eu acho que esse tal de Atlético Paranaense, com TH agora, ele é bom desse tal de mata-mata. Não esqueça disso. Tá certo? Quero agradecer, Luísa. Luísa, sua despedida, muito obrigado. Está convidada permanentemente a comparecer e trazer a sua opinião, tanto para futebol feminino quanto para futebol masculino, que daqui a pouco você irá para São Paulo trabalhar numa entrega de premiação. Você pode contar? Posso, é a Bola de Prata, Então amanhã, conte. sexta-feira, meio-dia. A gente lá da ESPN tem essa premiação faz anos. E daí eu tô de home office, mas daí eu tô escalada amanhã pra estar lá no Memorial. Primeira vez Bola de Prata para as meninas. Exatamente. Referência brasileiro feminino.
Primeira vez que a seleção agora vai ser masculina e feminina. Então, além do prêmio pro time masculino, a gente vai ter, pela primeira vez, seleção feminina brasileira do Campeonato Brasileiro. Falei brasileiro várias vezes. Tô emocionada. Sem problema, Tô sem problema. emocionada. Todos brasileiros aqui, ó. Todos brasileiros. Não, é muito legal isso, porque até então era só um prêmio ESPNW. E agora a gente vai ter 16 prêmios. Gol mais bonito, artilheira, Sim. bola de ouro. Então isso Vou até puxar já a minha despedida. É muito bom ter esse espaço para falar de futebol feminino. Para fazer crescer, porque foi proibido por tantos anos. Sim. A Fiel ontem lotou o estádio, 30 mil pessoas. Então, cada espacinho que a gente consegue para falar do futebol feminino é muito bom. Quando que vocês precisarem, só chamar, estamos aí. É isso aí, gente. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, Guilherme. E obrigado a você que nos acompanha aqui no podcast Passando a Limpo. O que passamos a limpo? Eu acho que nós lavamos bem a coisa aqui, tudo passado a limpo. A vitória do Corinthians, 3, São Paulo 1, que permitiu e possibilitou o Corinthians ser campeão paulista e conquistar a Tríplice Coroa, 3 títulos no mesmo ano, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores de América Feminina e o Campeonato Paulista. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça, o nosso próximo podcast vai abordar esta final da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro, o Galo e o Atlético Paranaense, o Furacão. Rapaz, eu vou ficar discretamente torcendo para o Furacão. Grande abraço, muito obrigado. Forte abraço, como eu e o Guilherme sempre dizemos. Forte abraço e fique com a gente. Tchau.